do lado. Gente, só para poder a gente caminhar mais rápido, a gente nunca consegue ter uma coisa prática. Qual é o sentido da mudança? Ontem no seminário, a última mesa que tratou da CONAPI, a gente, na verdade, todas as inscrições foram solicitadas da data da conferência. Por qual motivo? Primeiro, os estados e municípios alegam que no dia 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, todos os estados têm atividades e as lideranças das organizações, as lideranças políticas não podem sair do seu território, porque senão não acontece as históricas atividades do Juro das Pretas, né? Então não tem como eles se ausentarem do local onde eles estão ali, são lideranças e propondo aquela atividade. Outro ponto também é que os municípios, ano que vem, no início do ano, estão recebendo os novos prefeitos, vereadores, enfim. Então, essa mudança do cenário político de alguns municípios, inclusive de alguns municípios caindo novamente, né, nas mãos da extrema-direita, eles precisam se organizar e o tempo da conferência está muito em cima. Então, em dezembro, eles não conseguem fazer mais nada. Janeiro é um momento que não tem grana, enfim, que os prefeitos e os vereadores estão chegando. E fevereiro é um período curto, que entra já carnaval, março, e aí eles vão ter tempo para fazer a conferência municipal, se organizar, né, ver a conversa, o diálogo que vão ter nos municípios. Então, são esses dois pontos, e eles pediram encarecidamente, foram várias falas, pedindo, implorando que a gente mudasse a data da conferência por esses pontos. Ok? Então, não sei se... peço até aqui a ajuda da mesa que estava da coordenação executiva, Dona Júlia, Nuno e Afonso, a Natalina e Ludmila. E Ivânia. Cadê Ivânia, gente? Ivânia. Que estávamos na mesa. Então, assim, se tiver algum ponto que eu deixei de falar sobre os pedidos, a solicitação de mudança de data, por favor, vocês complementam. Eu posso ter esquecido de alguma coisa, mas eu acho que os pontos mais fortes que eles solicitaram foi esse: a mudança de gestão e a atividade do Juro das Pretas. A Ana está escrita, a Biane está escrita, e Herculano e Nuno. Gente, é uma rodada de fala mais curta, porque a gente precisa decidir 2 minutos de fala. Por favor. Eu acho que Ana estava primeiro. Então, boa tarde, Gira, nossa gratidão novamente na valorização série, e a todas e todos os presentes aqui. Eu tenho uma proposta, que é a seguinte: eu estive ontem no seminário até o final, principalmente porque eu avaliei que a última mesa era uma dos pontos culminantes que nos trouxeram aqui. Ouvir os conselheiros, os promotores da igualdade racial dos estados, dos municípios, como eles estavam vendo, avaliando, analisando todo o seu contexto a partir do lugar de onde eles estão, vivem, militam. E, levando em consideração tudo que foi colocado, a minha proposta é que não seja tomada essa decisão aqui hoje, porque, assim como ontem, nós não temos representante do Ministério da Igualdade para nos ajudar a encaminhar essa mudança. Desculpe, meu nome é Ana Maria Placentino, sou do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Nós precisamos ter a presença, né, de pontos estratégicos do Ministério da Igualdade Racial, que estão aí lidando com orçamentos, com questões técnicas, com contratos em relação
a conferência nacional, as temáticas, as digitais, e o conselheiro que me antecedeu disse que não estava com apropriação para falar porque não pôde ficar até o final do seminário. A minha proposta é que a equipe de relatoria, em nome desse conselho, encaminhe para os conselheiros e para o Ministério da Igualdade Racial, especificamente que foi colocado como motivação da mudança da data e que na reunião de dezembro se delibere sobre isso. Para nós fazermos uma deliberação que quando chegar lá em dezembro, a gente não precise rever ou dialogar novamente com o MIR. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. Sua bênção, meu Pai. Muito obrigado por ceder o seu espaço, um espaço distante. E dizer que estamos muito honrados de estar nesse lugar. Fantástico. Bom, a minha avaliação, Marina, muito francamente falando, eu acho que é um ponto muito delicado, essa questão dessa mudança. Mas eu tenho a minha opinião em relação a isso. Nós já vivemos outros cenários parecidos com esse, com essas mesmas desculpas. Porque mudou de governo, porque mudou de cenário, porque tem agenda tal, agenda tal, agenda tal. O decreto da conferência está lá desde 2021, a gente sabe disso. A gente já faz um bom tempo. E tem outra coisa, eu particularmente avalio que não sei se iria inviabilizar a nossa comemoração das pretas da conferência. Eu particularmente não vejo nenhuma, para mim não inviabiliza. Sinceramente, porque nem todos os estados levam atividade importantíssima. Já faz um bom tempo, inclusive. Nem todos, pelo menos o nosso é muito pontual. Mas assim, eu já quero propor aqui que a gente consiga rever isso lá no dia 11. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho muito pertinente a gente conversar isso no dia 11, porque será outra reunião. Eu acho que é muito mais responsável, porque os outros conselheiros vão estar aqui, muitos dos nossos já precisaram ir embora, para a gente poder pontuar. Eu particularmente vejo dessa forma, porque nós vamos ter, no ano que vem, várias pautas importantes dentro desse cenário, como, por exemplo, a COP30. E vai ter várias agendas voltadas para a gente, e a gente vai estar, por exemplo, lá no estado do Pará, a gente vai estar enrolado com um monte de coisa, por conta da COP30. Então, eu particularmente não vejo a gente discutir isso aqui agora. Por conta disso, eu acho muito delicado, a gente precisa aprofundar, levar em conta a fala dos estados, a preocupação dos estados, mas eu penso que é uma pauta muito delicada. Eu acho que pode se resolver e se discutir com mais profundidade lá na reunião de dezembro. Obrigada, Bianca. A gente finaliza nossas inscrições para a fala. O próximo é Herculano e depois é Nuno. Boa tarde, mais uma vez. Eu sempre penso, às vezes antes ainda acredito que eu sou um homem de fé, né? Mas fico meio paciente, sabe, pensando que eu sou filho de alguém. Aí eu ia contar. Enfim, a praticidade nossa é o que? É um sonho. Por enquanto está sendo só um sonho. Algumas pessoas aqui, às vezes, colocam algumas propostas pensando naquilo que é o bom do seu entendimento. E parece que não pensa que tem que ter um entendimento de um todo. Eu acho ruim. Tipo, por exemplo, vamos voltar a fazer uma votação em algo que nós já fomos decididos, que nós já votamos, né? Então, eu não vejo necessidade. Mas, politicamente falando, aí, Natália, acolhendo a solicitação
dos estados, né, que me procuraram, alguns já me procuraram para isso, e eu disse, pessoal, acho que não tem necessidade, porque as dificuldades sempre vão existir, os gestores municipais sempre vão colocar dificuldade, e nós, quando escolhemos essa data, pensamos em todos esses detalhes. Um ano que os prefeitos estão assumindo, vai ser outro novos gestores, pensando na data da eleição do mês de 25, por questão do orçamento do mês que ia passar, porque janeiro ia passar, tinha carnaval. Nós debatemos tudo isso. Não é só uma defesa, é apenas uma questão de entendimento que nós voltamos lá atrás, porque nós pensamos nisso. Né? E aí hoje, e sabíamos também, inclusive, eu não lembro quem foi que falou, alguém do governo na época, falou, inclusive, das dificuldades que os estados iriam fazer essa solicitação de mudança. Aí, essa devolutiva dessa questão das artes, ele mostrando mais uma vez para a gente entender. Então, nós já voltamos, temos que nos adequar, tá certo? Tá bom, vamos lá. Bom, nós mais uma vez temos um equívoco de forma. A primeira forma, antes de qualquer inscrição para discussão ou para questão de ordem que se torna uma discussão, era se acolhe ou não a proposta posta na mesa. Este era o primeiro rito. Houve uma proposta de uma conselheira e que caberia ao pleno votar se acolhe ou se não acolhe. Se a maioria acolhe, aí abre-se para discussão se é contra, se é a favor, se gosta da ideia ou não gosta da ideia. Na proposta encaminhada por ela, ela já determinou. São debates separados, não é momento de avaliação de nada, é um momento de questionamento sobre as motivações para a alteração do calendário, porque isso não implica em mudar a data de uma conferência nacional, implica em reajustar todo um calendário de ações até o processo final da conferência nacional. Aqui nesta pauta para esta tarde consta isso, calendário das plenárias. Não se pode fazer o questionamento, né? Nós vamos discutir aqui um calendário de plenárias que, se lá em dezembro falar, bom, agora nós vamos discutir se muda ou não a data, aí nós vamos inviabilizar tudo que se discutiu numa tarde de uma reunião de 2 horas. Né? Então, uma coisa não pode sobrepor a outra, nós temos que organizar o processo. Se há um pleito quase que nacional de vários gestores de estados, de vários conselheiros de estado, eu lamento que não estava lá às 6 horas da tarde para ouvir esse debate. A presidenta acabou de retomar o que foi debatido ontem à tarde, ou seja, então, quem não tinha conhecimento que se tratou lá, acabou de tomar esse conhecimento. Ela relatou aqui os porquês. Agora, eu penso que nós precisamos ter aqui muito claro as coisas para não criar um tumulto lá adiante. A reunião de 11 de dezembro é uma reunião que já tem uma pauta definida. E não é avaliação de seminário, não é avaliação de data. É a avaliação do ano de 2024, da gestão do CNP inteira e o planejamento de 2025. Como diz a Natalina, nós estamos postergando mais uma coisa que vai acumular lá na frente, e nós vamos sair dessa reunião sem o calendário de 25, sem avaliação de 24, e vamos fazer muito mal uma decisão de troca de datas, ou se o seminário foi bom ou se ele foi ruim. Obrigada. A Natalina, depois Flávia e Giovânia. Bom, é a Flávia primeiro? Não, é a Natalina. Ela na hora que ela fala, estava levantada para Tudo bem. Flávia. Flávia Marina, tem que ter uma coordenação, né? Assim, a gente não está pedindo mais do que o básico. Eu sei, ok, Se você não sei. consegue prestar atenção, é importante que tenha alguém para te auxiliar. Não é que eu não consigo prestar atenção, mas muitas vezes a pessoa. Fabiana, Ana Volda E aí ignora as pessoas, confunde. todas as inscrições. Gente, por favor. Pessoal, Flávia. vamos lá.
Flávia, por favor. Sem discussão, vamos fazer os encaminhamentos. Bora, gente. Pessoal, nós estamos aqui há alguns dias. O papel do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial é de escutar a população brasileira negra e todos os pontos. Então, é isso que nós temos que ter como centralidade. Nós chamamos representantes de conselho, chamamos gestores, chamamos lideranças. Ontem eles estavam lá, nós ficamos lá e eles deram várias dicas de problemas, inclusive burocrático da máquina. Ponto. O problema das lideranças. 25 de julho é uma mobilização que pode ser um dia, pode ser um mês, a depender do estado e do município. Pronto. Todos nós estamos qualificados aqui para ter esse entendimento. A questão não é mérito. Inclusive a minha colega de trabalho estava aqui colocando, não é mérito que eu acho. Teve o encaminhamento da Natalina. Nós estamos a favor ou não? Se eu desconheço o processo, ou eu me abstenho, eu voto contra. Se não, se eu acho que sim, então nós vamos votar. Eu acho que Nuno fala uma coisa que é para a gente poder reduzir pauta. Então, eu acho assim, uma coisa de encaminhamento mesmo, quando o encaminhamento é dado e é direto, a gente pega 3 falas e encaminha. Sim ou não, considerando e pesando tudo que foi dito aqui, né? Isso fique colocado, enfim. Nós temos representantes do Ministério da Igualdade Racial aqui, sim, gente. Né? Não tem a decisão máxima, mas nós temos pessoas que sim foram colocadas aqui. Então, a Natalina fez uma proposta, a gente acolhe ou não acolhe a proposta da Natalina? Se a gente acolher, aí nós vamos para o mérito, tá bom? Obrigada. Gente, eu só quero deixar, antes de passar para a Natalina, é o seguinte, o encaminhamento foi feito justamente esse que a gente voltou a falar aqui. Eu fiz uma proposta de votar a pauta de hoje, que seria decisão se muda ou não muda a data. Não iríamos discutir calendário, porque se a gente precisava decidir a nova data, então não ia ter necessidade de discutir calendário aqui hoje, ok? E depois a apresentação das subcomissões. Aí todo mundo se inscreve para fazer perguntas, para votar numa proposta, para isso, já expliquei aqui, pedir ajuda às companheiras, a Natalina, Ludmila, Vânia, Dona Júlia, Mãe Tuca não estava na mesa, Nuno, desculpa, e Afonso, que estavam na mesa. Tinha alguma coisa a mais para a gente acrescentar no relato de ontem? A Zina falou, não, acho que foi isso aí mesmo. Então agora é decidir se a pauta vai ser essa ou não. A gente fica dando voltas e voltas e voltas. Vai chegar 4 horas, vai todo mundo se levantar, vai embora e a gente não vai ter decidido nada. Regime de votação, a pauta é essa ou não? É isso. Eu vou ouvir Vânia, porque ela já tinha pedido para falar. E ela estava ontem o tempo todo na mesa. Então eu acho que a gente pode ouvir a companheira, foi ela que deu uma proposta de encaminhamento. Mas a gente precisa decidir se a gente está aqui para encaminhar as coisas ou meramente para ficar falando o tempo todo. Aí depois chega, se zanga, se estressa, aí fala palavras para um para o outro que não são legais, porque a gente também tem que entender que quem está toda hora é uma pessoa que está lhe chamando para falar alguma coisa. Não é questão de falta de atenção, não está conseguindo a atenção, não é isso. A gente também precisa acolher a outra pessoa, porque quando a outra pessoa está precisando, aí diz que é falta de consideração. Então, bora poder também se conscientizar que todo mundo aqui tem um limite. Por favor. Eu não vou voltar, não vou defender a proposta agora nem nada. Eu só quero colocar 2 pontos que eu achei importante. Quando a gente vai fazer qualquer intervenção, precisa tomar cuidado. Primeiro, a proposta não é irresponsável. Eu não fiz uma proposta irresponsável na medida em que eu não tenho compreensão do coletivo. Este é o ponto. Eu tenho compreensão do coletivo e tanto tenho que ontem, ao ouvir o coletivo, eu propus fazer este encaminhamento. É isto. Tá certo? Se há acordo ou não há acordo, é um outro momento. Então, não houve na minha fala nenhuma incompreensão do coletivo. Muito
menos de responsabilidade. É isso. Bom, então vamos entrar em regime de votação para decidir a pauta de hoje. Primeiro ponto de pauta: acolher o pedido de mudança de data da 5ª conferência que foi feito ontem no seminário. Apresentação das subcomissões da CONAPI. E a gente, depois que a gente fizer essas apresentações, a gente faz uma rodada de fala. Depois iremos fazer as atualizações sobre as resoluções e recomendações, novas recomendações e novos ofícios e requerimentos. A gente abre para uma última rodada de fala e finaliza a nossa reunião, ok? Então, por favor, quem concorda com a pauta de hoje, levanta o prisma. Não entendeu? Vai votar por ponto ou no bloco? Não, gente, eu estou votando na pauta de hoje. Bloco, Marina. A gente vai votar a pauta de hoje. A gente está fazendo o rito do conselho. E o rito do conselho é primeiro a gente aprovar a pauta, não é isso? Pronto. A pauta de hoje pode ser esta pergunta que a gente vai votar agora, sim ou não. Acolher ou não a mudança da data feita ontem, ok? A gente não está dizendo que a gente vai mudar, a gente está decidindo se a gente vai acolher a mudança da data. A proposta. Mas, gente, a gente vai começar a reunião sem uma pauta? Não. Ok. São 2 pontos diferentes. Eu queria votar a pauta logo toda, mas vocês querem por parte. Massa, então vamos. É isso que eu estou dizendo. Vamos acolher, então pronto. Em regime de votação, se acolhemos ou não a mudança da data da 5ª conferência que foi posta ontem no nosso seminário. Quem concorda com a mudança da data, por favor, levanta o prisma. Quem concorda com a gente acolher a mudança da data, por favor, levante o prisma. Mas tem conselheiros que não querem acolher. Vai acolher, discutir se a gente vai mudar ou não? Ou esse conselho não quer discutir sobre isso? Vai querer manter a data sem discutir, sem acolher, que as pessoas precisam que mudem a data? É isso. Não pode. Existe um entendimento que nós não devemos discutir essa pauta hoje. E existe um entendimento que nós devemos discutir essa pauta hoje. É isso, vamos discutir. Não discutir hoje não significa que a gente não vai discutir depois. Hoje, a opção é discutir hoje. A opção é discutir hoje ou na reunião do dia 11. Não, acolher, gente, tem outras interpretações. Né? A discussão acolher, eu acolho, mas não quer dizer que eu quero discutir hoje. Acolher, nós acolhemos, nós escutamos, nós vamos acolher. Nós temos obrigação hoje ou dia 11. Só essa é a questão. O primeiro ponto que não colocou, o primeiro ponto é todo o restante da discussão, gente, não era necessário. É só se vai discutir ou não discutir. A gente já discutiu, na verdade. Não, é porque assim, sim, eu estou tentando votar, mas as pessoas não estão entendendo. Porque um lado está entendendo que é acolhimento, o outro lado está entendendo que é se discute ou se não discute.
Marina, desculpa, eu acho que a gente, para caminhar, a gente tem que propor, e eu acho que todo mundo está convergindo nessa linha. Desculpa, Rosa Negra, MN1. São dois pontos diferentes. Um ponto ele é bem simples. Vota com essa questão do acolhimento, nós vamos concordar com a mudança de data? Não. Então, se a gente não vai concordar, a gente não vai votar. São dois pontos diferentes, gente. Posso terminar, por favor? Se eu não puder terminar, e também diga que eu paro de falar. São dois pontos diferentes. Não sei se a palavra é acordo. Eu acho que não pode botar tudo no pacotão. Essa questão da mudança de data, ou não, precisa ser votada em separado, é só isso. E aí depois a gente vota o restante, é só isso. Qual é o problema? Mas você está entendendo que você está com esse entendimento e as outras pessoas não? Você está entendendo isso? Que existem vários entendimentos nessa mesa? Que aí... É isso, mas eu estou tentando, só que aí a pessoa fala, não é isso, é isso, não é isso, é isso. Todo mundo tem um é isso para falar. Mas o que é isso que a mesa fala, ninguém entende. Então assim, o que eu vou finalizar você fala. Tá, eu vou finalizar você fala. A questão de ordem é presente. Mas eu vou finalizar a fala. Aí você fala. Ó, o que a gente estava votando aqui é o seguinte, a gente precisa votar hoje e não precisa decidir a data hoje. Foi pedido pelo conselheiro Nuno, foi feita uma pergunta pelo conselheiro Nuno. O que é que fundamentaliza a gente querer mudar ou não? Aí eu expliquei aqui, ok? Então, eu queria muito que a gente conseguisse entender que a gente vai votar se todos aqui concordam com acolher, entenderam se a gente muda a data da CONAPI, acolhendo o que as pessoas falaram ontem no seminário, ou a gente acha que não precisa mudar a data. Só essa votação. Então você não concorda que Presidenta, é regimental. Este conselheiro pede vistas deste ponto que trata essencialmente da quinta CONAPI e desta reunião. Com vontade. Agora vamos. Eu vi, por isso que eu também. De vistas do tema quinta conferência. Não vai sobre a quinta conferência. Ó, para. Não, pedir vista. Não. Pedir vista da quinta conferência. Não, vai ser pior. Pelo amor de Oxalá, um café ou um chá. O microfone aqui para Maria Júlia, por favor. Gente, olha só. Eu acho que precisa a gente acalmar os ânimos. A proposta não, o regimental
de revisão do tema daqui da CONAPI foi apresentado